As linguagens artísticas podem muitas vezes passar despercebidas e não receberem o devido valor das instituições de ensino formal, educativas do ensino formal. Já na educação não formal, elas aparecem com mais frequência, mas isso não quer dizer que respeitem, que aconteçam com a devida excelência e qualidade. Ou seja, muitas vezes não é desenvolvida adequadamente. A arte é uma das responsáveis por iniciar a formação cultural e a construção das habilidades sensitivas e emotivas de uma criança. Ela colabora fornecendo conhecimentos necessários para a vida em sociedade, pois capacita as crianças a enxergarem de forma crítica as situações e os elementos que a cercam. Este é o terceiro vídeo da série Arte. Se você ainda não viu os outros dois, corre lá no canal e dá uma olhadinha. Assista primeiro os outros dois, depois volta aqui. Eu vou deixar o link aqui em cima. Hoje nós vamos conhecer quais os motivos para que o ensino de arte seja desenvolvido com excelência desde a mais tenra idade. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Meu nome é Andréa Santaterra, este é o canal Confraria Revolucionária. Se esse conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for postado. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Na arte, encontram-se diversas formas de expressão e de linguagens, como as artes visuais, o teatro, a literatura, dentre outros. Nós vimos todos eles no vídeo 2. Volta lá, dá uma olhadinha no canal, assim como eu já acabei de falar, tá? Assiste lá primeiro. A criança, neste contexto de conhecimento, de interação com outras culturas, ela vai se inserindo, se apropriando, se reinventando, descobrindo e transformando os conhecimentos à sua maneira. Isso dependendo da fase de desenvolvimento em que se encontram e dos seus interesses de aprendizagem. Então ela causa efeitos e benefícios para qualquer idade, pois os conhecimentos e as descobertas vão se relacionando com a subjetividade do ser e com o seu contexto. Na educação infantil, a inserção do ensino de artes é muito necessária para que as crianças tomem conhecimentos dos diferentes sistemas simbólicos criados pelo homem, possibilitando que compartilhe os seus entendimentos das diferentes formas de comunicação e expressão. De acordo com Maria Rezende Fusari, que é doutora na área de televisão e vídeo, e de Maria Luísa Ferrari, que é doutora em artes, a criança, na sua forma de comunicação e expressão, pode aproveitar de diferentes modalidades da arte, como pintura, desenho, escultura, teatro, entre outras, que expressem suas ideias, medos, alegrias e frustrações. Ainda hoje, muitas propostas das práticas de arte são entendidas como meros passatempos. Ai, Andréa, de novo, você falou nos dois últimos vídeos isto e vai repetir? Sim, vou repetir. Estou falando no terceiro e vou falar no quarto. É necessário bater nesta tecla. O que é e o que não é ensino de artes. Atividades de desenhar, colar, pintar, atividades desconectadas, sem significado. Assim, o fazer artístico da criança é suprimido. Isto barra a criatividade da criança e também a sua forma de expressão. A construção da capacidade de criação na infância é uma forma dela manifestar a compreensão da realidade que a cerca, de exercitar a sua inteligência ao criar, alterar, organizar, reorganizar elementos plásticos. É uma construção do ser humano. Vamos ver agora os principais motivos para que o desenvolvimento do ensino de artes seja realizado com excelência desde a mais tenra idade. 1. Estimula a escrita. Antes de escrever, as crianças rabiscam as suas impressões sobre as pessoas, o mundo ao seu redor. São as chamadas garatujas. Usando aqueles materiais convencionais, lápis de cor, giz de cera, enfim, tinta, pincéis, dentre outros existentes para se desenhar. Neste momento são estimulados os movimentos de coordenação motora e que mais tarde auxiliarão aí na alfabetização.
2. Desperta o gosto pela beleza e pela organização. 3. Reconhece a si e aos outros. Um dos pontos mais benéficos da aprendizagem é sim o reconhecimento de si e do outro. Por meio de algumas atividades artísticas, os educadores podem perceber se as atividades estão sendo absorvidas pelas crianças e adolescentes, se elas conseguem interpretar os comandos que recebem, fomentando uma atitude independente e de socialização. 4. Expressar as emoções. A expressão das emoções é uma parte inerente para a melhoria da vida social, principalmente na infância, que é a fase em que o ser humano começa a tomar conhecimento sobre suas próprias atitudes. Assim, na medida que as crianças compreendem o mundo à sua volta, tornam-se capazes de vivenciar e interpretar o que sentem por meio de um desenho, de uma pintura. As expressões de sentimento e autocontrole emocional podem sim ser desenvolvidos com a ajuda dos mais variados tipos de artes existentes. Quinto, desenvolver pensamento crítico em relação à realidade. É possível desenvolver o pensamento crítico e provocar uma reflexão de crianças e adolescentes no momento em que os educadores as engajam a observarem aí uma obra de arte. E em seguida pedem para que eles compartilhem as suas percepções e sensações a respeito. Assim terão oportunidade de desenvolver a capacidade de questionar, criticar, compreender e respeitar as diferentes opiniões. Atenção, quando eu falo obra de arte, eu não falo do quadro somente, aquele do pintor famoso. Não é isto. Obra de arte, olha lá no vídeo 2, é qualquer uma daquelas coisas, daqueles tópicos que foram colocados, qualquer tipo de arte. 6. Estimula a observação atenta e curiosa. 7. Desenvolve criatividade. Educadores devem contribuir para aflorar o senso criativo de crianças e adolescentes cada vez mais. A arte aguça o processo de aprendizagem. É possível utilizar a imaginação criadora e visualizar o mundo ao redor por meio de um desenvolvimento intelectual e crítico. Trabalhando o processo de criação, as crianças demonstram a sua capacidade e talento inato para captar a realidade de maneira natural. 8. Proporciona união entre a racionalidade e as nossas emoções. 9. Aguça a percepção dos sentidos. Ao entender a importância das expressões artísticas, os educadores devem também promoverem atividades lúdicas que aguçem a sensibilidade das crianças e adolescentes, de forma que ela aprenda a explorar os seus próprios sentidos. Por exemplo, ao escutarem uma música, elas podem tentar identificar algum tipo de instrumento presente na melodia e assim ir ampliando o seu repertório. 10. Amplia a nossa visão de mundo. Isso acontece na medida em que vamos entrando em contato com artes de outras culturas, de diferentes tipos de artes, diferentes tipos de pensamento, diferentes tipos de contextos, de realidades e de tempos. Ampliamos nossa visão de mundo quando conhecemos outros mundos, e quando eu falo de outros mundos, outros mundos de outras pessoas, né? Que é o mundo interno, o interior daquela pessoa. 11. Por meio da arte também é possível desenvolver a comunicação com outras culturas, com outros povos e grupos, desenvolvendo também o entendimento e, consequentemente, o respeito, a empatia, a tolerância com aquilo que a princípio nos parecia diferente. É aquilo, nós somos iguais em nossas diferenças. 12. Amplia o autoconhecimento. Por meio dos diversos tipos de artes existentes, é possível ampliar o nosso autoconhecimento. Algumas das atividades de artes, como dança, música, teatro, elas possibilitam fazer com que as crianças explorem o próprio corpo, descobrindo suas habilidades e limitações, melhorando a expressão e aprendendo a controlar a linguagem corporal. Além do que, é por meio dessas atividades que as crianças e adolescentes podem expressar seus sentimentos e pensamentos que não conseguem verbalizar. 13. Ligado ao item anterior,
auxilia no desenvolvimento da expressão corporal. 14. Nos dá subsídios para compreender melhor a vida, na medida em que nos coloca à frente de vários contextos de vida, de vivências em outras épocas. 14. Nos dá subsídios para melhor compreender a vida. Lembrando aqui que o desenvolvimento de todos os tópicos falados até agora, dos 14, devem ser realizados desde lá da infância, na educação infantil. Os pequenininhos. Entenda que trabalhar as diferentes formas de artes na educação é fundamental para a formação do ser humano. Especialmente na educação infantil, que é o momento em que a criança expressa a arte de forma diferente da visão do adulto. Para a criança, a composição de seus trabalhos é uma forma de satisfação, de prazer em forma de brincadeira. Ela não tem foco no resultado final de sua obra, e sim no processo, o durante, o fazer. Aquele momento é o que ela dá importância. Já para o adulto, a prioridade da estética do belo é sempre um fator predominante. Às vezes, acho que deveríamos ser mais como as crianças. Curtir mais o processo das coisas. Mas atenção, para entendermos o verdadeiro significado da expressão artística da criança, devemos respeitar o processo dela, o processo de criação dela. Quando respeitamos o processo de criação das crianças nas suas mais variadas produções, estamos favorecendo a capacidade de expressão dela, atribuindo sentido ao mundo que a cerca, por meio da linguagem artística. Para Ana Angélica Albano Moreira, autora do livro Espaço do Desenho e Educação do Educador, se o educador não compreende o desenho da criança como processo de criação, como linguagem que é, pode reforçar equívocos em sua prática, tais como a utilização do desenho pronto para colorir, antigamente mimeografado, hoje xerocado ou impresso, e o da cópia. Afinal, se a arte se define justamente pela diversidade, por propor algo que é pessoal e único, temos que descartar toda a atividade que tenha como ponto de partida a uniformidade. Olha só, mais claro que isso, só água. Esqueçam essas atividades pré-feitas. Xerox, impressão, papel sulfite, lápis de cor, todo dia, toda hora, sempre a mesma coisa, isso toda vez. Isso é muito chato. Vocês têm que entender, se coloquem no lugar da criança. Nós sempre, como adultos, exigimos coisas novas, inovações, mas na hora em que nós devemos proporcionar isto para as nossas crianças e adolescentes, nós não o fazemos. Eu não tenho nada contra o papel sulfite e o lápis de cor, o giz de cera. Não é isso. É que tem educador que só conhece esses materiais. Ou só conhece esses, ou, na verdade, no fundo, tem preguiça de pesquisar, de planejar, tem medo de ousar com outros tipos de materiais que não sejam esses óbvios. Ao invés de desenho todo dia, de folha de sulfite todo dia e lápis de cor, dê escultura. É mesmo, André. E vem o educador falar, eu vou precisar de argila. Oi! Acordem! Escultura, caixa de papelão, qualquer material reciclado, caixa de ovo, enfim. Escultura, para trabalhar a escultura, não precisa ser só de argila. Educadores, vocês têm que sair do óbvio, da mesmice. Estimular a imaginação de crianças e adolescentes é desenvolver um ser humano capaz de atuar em sociedade de forma segura e confiante em sua capacidade criadora. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.